Rio Grande do Sul completou um ano da enchente histórica que devastou o estado. E daí? O estado já se recuperou? A população ainda sofre com reflexos daquele episódio? Quem tem informações vai contar aqui pra gente é o repórter Guilherme Oliveira, que está lá em Porto Alegre. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Thalita, espectadores da Televisão dos Trabalhadores. Então, um ano dessa enchente que foi a maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul, né? E ela foi bem democrática, atingiu todas as camadas sociais e praticamente todo o estado, né? A gente tem um estado que tem muitos rios grandes, como o Rio Uruguai, por exemplo, que desembocam aqui no Guaíba, na capital gaúcha, que ficou embaixo d'água, né? Nessa rua que eu tô aqui, através dos venezianos, a água passou da minha altura, né? Então, ficou tudo embaixo d'água. E passado um ano, a gente sabe como é que é a questão social, um país desigual como o Brasil, para a classe média a tragédia passou, né? As pessoas só têm na memória, mas para muitas pessoas do povo a enchente ela é muito presente ainda. Estão ocorrendo obras, né? O governo federal injetou muito dinheiro aqui, mais de 110 bilhões de reais no Rio Grande do Sul foram injetados pelo governo federal. Já foram construídas 330 pontes novas, né? A gente está vendo nas imagens aí as rodovias, pontes que foram abaixo, então o governo federal já reconstruiu 330 pontes, foram 66 mil empresas que tiveram um auxílio do governo, né, que foram ajudadas, seja com Pronamp solidário, renegociação de dívidas, 429 mil pessoas tiveram acesso ao auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100, 171 mil agricultores tiveram novos contratos, então, ou tiveram suas dívidas completamente zeradas, ou foram renegociadas, porém, diferente do governo federal, o governo municipal muito devagar aqui em Porto Alegre, e o governo do estado, então, do Eduardo Leite, nem se fala, assim, não se tem notícias de políticas públicas que o governo do estado fez. Aqui, a prefeitura, né, do Sebastião Mello, ele foi reeleito, então, após a enchente, né, até tinha uma expectativa que ele pudesse não se reeleger por conta de algumas omissões que ocorreram, mas ele foi reeleito. E neste momento, em um dos bairros mais populosos aqui de Porto Alegre, que é o bairro Sarandi, na zona norte aqui, estão tendo obras, né? Porque Porto Alegre tem um sistema de prevenção de enchentes que passa muito pela questão dos diques, né? Que são muros, são estruturas, né? Para que a água não entre dentro dos bairros. E lá no Sarandi, na Vila Dique especificamente, e justamente Vila Dique, porque tem esse dique que passa, o dique rompeu. E nesse final de semana, no dia 3 agora, no sábado, completou um ano, e os moradores, então, se concentraram e fizeram uma marcha com velas ali pelo bairro e foram até o local do rompimento. A nossa equipe foi lá acompanhar, né? Não sei se está pronto aí o VT para a gente assistir um pouco a fala das pessoas e como é que está o clima hoje lá no bairro Sarandi. Um ano da enchente que inundou o Rio Grande do Sul. Para alguns gaúchos, ela ainda não acabou, como para os moradores do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, que agora estão tendo suas casas demolidas. Tem um monte de casa que está sendo destruída e tem pessoas ainda que falaram que ia dar casas para eles e não deram, que falaram que ia dar a chave de casa e não ganharam ainda, as pessoas daqui do DIC, que a gente cresceu no DIC, né? A gente cresceu aqui no bairro e a enchente para nós foi uma coisa histórica, né? Porque foi uma tragédia enorme. A gente perdeu casa, pessoas perderam casa, perderam bens materiais. Os moradores do Sarandi se concentraram no campo da Brasília, de onde saíram em marcha com velas até o local do rompimento do dique que ocorreu um ano atrás. Nossas famílias da Derbal Rocha tiveram que sair das casas sem ter só a moradia, lutando ainda para ter, né? Porque a Caixa é uma burocracia enorme. Passou um ano de enchente, a água baixou, mas a situação das famílias é desumano. As pessoas voltaram para suas residências, não adquiriram, bem dizer, o que a maioria das coisas que elas têm são doações. Nenhuma família conseguiu se reerguer totalmente. O Sarandi teve 80% do seu território com água atingindo 6 metros de altura durante 25 dias. A única certeza para seus moradores é que nada será como antes de maio de 2024.
Sem sombra de dúvidas, o nosso bairro ele vai mudar, né? Serão ao todo aí, só dentro da Vila Minuano, mais de 500 famílias serão retiradas para que as obras possam ocorrer. Então, vai ter uma mudança estrutural grande no nosso bairro, né? Agora, de fato, a letargia para que ocorram, para que sejam feitos projetos, né? Que sejam entregues ao governo federal, ao governo do estado que é o responsável, né? Tá com um atraso na entrega dos projetos e isso afeta diretamente que as obras de proteção elas possam ocorrer. Nós estamos até no mês de maio agora, né? E o que nós vemos aí é que se uma chuva ocorrer amanhã, nós não temos nenhuma segurança de que uma tragédia como essa não possa voltar a ocorrer. E pelo jeito a gente espera a melhoria, a gente espera que essas casas aqui, esse arroio, suba. A gente pretende que vocês subam isso aqui para o governo, no caso, suba isso aqui para não ter mais esse perigo de enchente, para a gente parar de ter medo, para a gente parar de sentir medo de enchente, dessas coisas. Porque qualquer chuva que dá, a gente já tem medo de alagar, de alagamento, de uns bueiros também, alaga tudo. Jamais será vencido, o povo unido jamais será vencido, o povo unido jamais será vencido, o povo unido jamais será vencido. Guilherme, que importante essa última entrevista que você trouxe, em que o garoto diz que é isso, né? Qualquer chuva que dá, o medo é que a água volte a subir e eles voltem a perder, enfim, muito. Esse é o sentimento geral da população? Porque a gente ouviu aqui os seus entrevistados, mas eu quero saber o que você sente conversando com pessoas, com amigos. Qual que é o sentimento hoje em Porto Alegre? O sentimento é de um medo total que volte a alagar, né? Não foram feitas nenhuma obra de prevenção, né? A questão dos bueiros ali que o menino falou, né? O Leonardo, não foi feita uma limpeza dos bueiros, né? Tá tudo sendo sucateado, né? Aqui a gente tem uma empresa municipal de água e esgoto, que é o DEMAI, que está sendo entregue para iniciativa privada, então grande parte do departamento já está terceirizado. Quanto à questão elétrica, né, o Eduardo Leite privatizou a companhia de energia elétrica também, que precisa estar potente, porque muito da enchente foi porque os geradores aqui da capital gaúcha, que tem que funcionar quando a água começa a invadir para colocar água de volta para o Guaíba, pararam de funcionar. E aí a gente veio a descobrir que esses geradores foram terceirizados também. Então essas empresas privadas que estão assumindo o controle do estado do Rio Grande do Sul não têm esse compromisso com o público e não têm nenhum preparo, nenhum acúmulo nesse sentido de fazer obras para prevenção, e a população sente isso, porque qualquer chuva, realmente a cidade alaga, né? E às vezes são chuvas pequenas, não é muita água que está vindo, e a gente já vê Porto Alegre embaixo d'água, avenidas alagadas, né? E aí todo mundo já fala, pô, tá voltando a enchente, todo mundo se apavora, então tá um clima de apreensão. A gente tem parlamentares aqui, como por exemplo o Matheus Gomes, do PSOL, que é um jovem negro, que era vereador e agora foi eleito deputado, que está com um projeto para que o Rio Grande do Sul tenha o estado de calamidade pública decretado de forma permanente, né? A gente está com esse medo, e isso não é uma criação dele, né? Isso aí é um apelo da sociedade gaúcha, que está sentindo que a qualquer momento a gente pode viver essa tragédia que a gente viveu um ano atrás, Thalita. Guilherme Oliveira, muito obrigada pelas informações. Você que segue sempre nesse acompanhamento da luta dessas pessoas e dos movimentos organizados, para que esse medo não perdure, para que ele cesse de várias formas, né? Muito obrigada, uma boa tarde para você. De nada, Thalita. Boa tarde para ti também. Até. Guilherme Oliveira, direto de Porto Alegre, sempre nos atualizando por aqui.